Lição 194 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. Comentário. Essa lição vou esperar até o parágrafo 4 para discutir o significado metafórico do título. É sobre o instante santo e contrasta o uso que o ego e o Espírito Santo fazem do tempo, que nós discutimos brevemente na lição anterior. Uma vez que o uso que o ego faz do tempo é crucial para essa lição, devo revisá-lo brevemente. Lembre-se da trindade não santa do ego de pecado, culpa e medo, a fundação do seu sistema de pensamento. Projetada na forma, ela se torna o tempo linear. O pecado é equacionado ao passado. Eu pequei no passado. A culpa é o que o ego conhece como seu presente. Eu me sinto terrível agora. E o medo é o que é certo que vai acontecer no futuro. Eu serei punido pelos meus pecados. Nós, portanto, somos deixados em um estado aterrorizante de apreensão, certos de que em algum ponto no futuro, o céu de Chicken Little, nota, entre aspas, o galinho Chicken Little, desenho infantil onde um pedaço do céu despenca sobre a cabeça do personagem principal, no que se revela depois uma invasão alienígena. Vai cair sobre nós como uma punição de Deus pelos nossos pecados, destruindo-nos a todos. Na verdade, tudo aqui eventualmente morre. A prova do ego de que seu sistema de pensamento está certo e o do Espírito Santo, baseado na vida eterna, está errado. Citação. A ideia de hoje é outro passo em direção à salvação rápida e, de fato, é um passo gigantesco. A distância que ele cobre é tão grande que te coloca às portas do céu, com a meta à vista e os obstáculos para trás. Os teus pés alcançaram os jardins que te dão as boas-vindas às portas do céu, o sereno lugar de paz, onde esperas, com certeza, o passo final de Deus. Comentário. Essa é uma descrição do mundo real. Os jardins do céu simbolizam a linda e pacífica culminação da expiação, quando Deus abre suas portas, se inclina e nos leva de volta até Ele. Essas duas passagens de A Canção da Oração refletem a jornada para cima da escada, terminando nesses jardins que dão as boas-vindas. Citação. Deita teus sonhos por terra, tu, Filho Santo de Deus, e erguendo-te como Deus te criou, dispensa os ídolos e lembra-te dele. A oração irá sustentar-te agora e abençoar-te, enquanto ergues o teu coração para Ele, nessa canção ascendente que alcança o que é mais alto, e depois mais alto ainda, até que ambos, o alto e o baixo, tenham desaparecido. A fé na tua meta crescerá e manter-se-á no alto, enquanto ascendes na escada cintilante para os gramados do céu e o portão da paz. Canção da Oração, capítulo 1. Introdução. Citação. E a escada termina com isso. Agora estás diante do portão do céu, e lá teu irmão está ao teu lado. O gramado é profundo e quieto, pois é aqui o lugar marcado para o momento em que deverias vir, e ele esperou por ti durante muito tempo.
Aqui o tempo acabará para sempre. Neste portão, a própria eternidade se unirá a ti. Canção da Oração, capítulo 1. Citação: Como estamos nos afastando da terra, como estamos nos aproximando da nossa meta, como é curto o caminho que ainda temos a percorrer. Comentário: esse progresso é condicional, é claro, a termos aprendido nossas lições, especialmente aquela para hoje. Quando aceitamos sua mensagem, o sistema do pensamento do ego é desfeito. Se Deus vai ser confiável e, portanto, não será temido, o ego está errado. Pois, se você desmentir um aspecto do sistema do ego, terá desmentido a todo ele. Seus pensamentos são todos ligados como um, e desfeitos como um também. Assim, a jornada é encurtada pelos milagres do perdão. Citação: aceita a ideia de hoje e terás ultrapassado toda ansiedade, todos os abismos do inferno, todo o negror da depressão, os pensamentos de pecado e a devastação gerada pela culpa. Comentário: a última parte dessa descrição refere-se à trindade não santa de pecado, culpa e medo do ego, com, entre aspas, a devastação gerada pela culpa sendo a punição inevitável pelos nossos pecados. Isso faz surgir o medo que só pode ser desfeito através do instante santo, no qual Jesus olha conosco para o que antes tínhamos tanto medo de ver, e assim termina com todo o sofrimento. Citação: a atração doentia pela culpa tem que ser reconhecida pelo que é. Pois, tendo se tornado real para ti, é essencial vê-la claramente e, retirando o teu investimento nela, aprender a abandoná-la. À medida que a trazemos à luz, a tua única questão será a razão pela qual algum dia a quiseste. Não tens nada a perder olhando-a de olhos abertos, pois tamanha feiura não tem lugar na tua mente santa. Texto, capítulo 15. Citação: o instante santo é verdadeiramente o tempo de Cristo. Nesse instante de liberação, nenhuma culpa é colocada sobre o Filho de Deus, e seu poder ilimitado lhe é assim restaurado. Texto, capítulo 15. Citação: aceita a ideia de hoje e terás liberado o mundo de toda a prisão, soltando as pesadas correntes que trancavam a porta para a liberdade. Estás salvo e a tua salvação vem a ser assim a dádiva que dás ao mundo, porque a recebeste. Comentário: essas últimas lições continuamente se referem ao tema principal do curso. Aqui, nós voltamos ao tema da igualdade entre dar e receber. Se eu for ser salvo, o mundo também o será. A salvação do mundo, portanto, depende de mim, porque o mundo e a mente são um. Se a minha mente é curada, o mundo tem que ser curado também. Isso também encontra expressão no seguinte resumo do poder do instante santo para curar nossa crença na separação e na culpa, restaurando-nos à nossa completeza em Deus. Citação: no instante santo, a culpa não tem atração, já que a comunicação foi restaurada. Existe perdão completo aqui, pois não existe nenhum desejo de excluir ninguém da tua completeza.
reconhecendo repentinamente o valor da parte de cada um nela. Na proteção da tua integridade, todos são convidados e bem-vindos. E compreendes que a tua completeza é a completeza de Deus, cuja única necessidade é que tu sejas completo. Texto, capítulo 15. Citação: em nenhum momento a depressão é sentida, a dor experimentada ou a perda percebida. Em nenhum momento a tristeza pode ser posta sobre um trono e fielmente idolatrada. Em nenhum momento alguém pode sequer morrer. Comentário: isso é um paralelo à declaração do texto. Abre aspas. Em nenhum único instante o corpo existe de forma alguma. Fecha aspas. O, entre aspas, instante é um instante santo. E aqui está a passagem completa. Citação: em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Só o seu passado e o seu futuro o fazem parecer real. O tempo o controla inteiramente, pois o pecado nunca está totalmente no presente. Em qualquer instante, a atração da culpa poderia ser experimentada como dor e nada mais, e poderia ser evitada. Ela não tem atração agora. Toda a sua atração é imaginária e, portanto, tem que ser pensada no passado ou no futuro. Texto, capítulo 18. Comentário: no instante santo, nós escolhemos Jesus como nosso professor em vez do ego, o que significa que escolhemos não nos identificarmos com o seu sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, dessa forma não o deixando em lugar nenhum. Citação: e assim, cada momento dado a Deus ao passar, com o próximo já lhe tendo sido oferecido, é o tempo da tua liberação da tristeza, da dor e da própria morte. Comentário: nada muda no mundo, mas tudo muda na mente, conforme o tomador de decisões percebe seu equívoco e escolhe a verdade em vez da ilusão, a luz do perdão em vez da escuridão da culpa. Citação: quando tiveres aprendido a olhar para todas as pessoas sem fazer absolutamente nenhuma referência ao passado, ou ao delas ou ao teu, conforme o percebias, serás capaz de aprender com o que vês agora. Pois o passado não pode fazer nenhuma sombra para obscurecer o presente, a não ser que tu tenhas medo da luz. E só nesse caso é que escolherias trazer a escuridão contigo e, mantendo-a em tua mente, vê-la como uma nuvem escura que envolve os teus irmãos e esconde a sua realidade da tua vista. Texto, capítulo 13. Comentário: o parágrafo 4 explica por que Jesus, mais uma vez, usa símbolos e linguagem dualista, fazendo declarações em um lugar num curso em milagres que contradizem em forma seus ensinamentos em outros. Quando dizemos que colocamos o futuro nas mãos de Deus, por exemplo, deixamos implícito que Deus sabe sobre um futuro e, portanto, conhece o tempo linear.
Uma vez que o tempo é ilusório, isso não pode ser assim. Mais do que Deus pode ter mãos. Esses símbolos simplesmente comunicam às criancinhas de Deus, em uma linguagem não ameaçadora, o amor do seu Pai por elas. Assim, Jesus diz, citação, Deus mantém o teu futuro, assim como Ele mantém o teu passado e o presente. São um só para Ele, e, portanto, também deveriam ser um só para ti. No entanto, nesse mundo, o progresso temporal ainda parece real, e assim, não te é pedido que compreendas que realmente não há nenhuma sequência no tempo. Só te é pedido que soltes o futuro e o coloques nas mãos de Deus. Comentário. Jesus está nos dizendo que entender a não linearidade do tempo está além da nossa capacidade de compreensão agora. Como nós poderíamos entendê-la, dada a crença em que estamos aqui no corpo, lendo essas palavras com nossos olhos e pensando nelas com nossos cérebros? Nós claramente não estamos prontos para aceitar a irrealidade da separação, pois fazê-lo significaria enfrentar as aterrorizantes implicações da irrealidade do nosso ser. Para evitarmos sermos esmagados, portanto, nós iniciamos no nível da nossa experiência do mundo dualista do corpo. Lá podemos aprender a confiar em Deus, em Jesus e em suas palavras no Um Curso em Milagres, o que desfaz o sistema de pensamento do ego que ensina que não podemos confiar no nosso Criador, porque ele está determinado em nossa destruição. Nós agora acreditamos em tal insanidade, porque nosso especialismo, sem o qual não poderíamos existir, nos diz isso. Citação. Tu, que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse o seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Texto, capítulo 13. Comentário. Na próxima lição, Jesus retorna a essa ideia de questionar o pensamento de que Deus deve ser temido e direciona o questionamento para um nível mais profundo. Citação. E verás, por experiência própria, que também puseste o passado e o presente nas suas mãos. Pois o passado deixará de punir-te, e o medo do futuro será agora sem significado. Comentário. Pecado, culpa e medo estão aqui, dada sua expressão temporal. Nós pecamos no passado, o que é testemunhado pelos nossos sentimentos atuais de culpa e a punição justificada no futuro. Jesus nos pede para olharmos com Ele para esse insano sistema de pensamento e observarmos como nossas vidas são permeadas pela crença de que merecemos sofrer, ser traídos, abandonados e desamparados. Jesus não nos pede para aceitarmos que isso é uma mentira.
mas para iniciarmos o processo de questionarmos essa crença, como ele nos ajuda a fazer aqui. Citação: o ego tem uma estranha noção de tempo, e é com essa noção que poderias começar o teu questionamento. O ego investe maciçamente no passado e no final acredita que o passado é o único aspecto do tempo que é significativo. Lembra-te que a ênfase que ele coloca na culpa lhe permite assegurar a própria continuidade, fazendo com que o futuro seja como o passado e assim evitando o presente. Através da noção de pagar pelo passado no futuro, o passado vem a ser o determinante do futuro, fazendo com que ambos sejam contínuos sem a intervenção do presente. Pois o ego considera o presente apenas como uma breve transição para o futuro, na qual ele traz o passado ao futuro interpretando o presente em termos passados. Texto, capítulo 13. Comentário. No instante santo, damos um passo atrás com Jesus e observamos as crenças do ego, reconhecendo que elas não fazem sentido. Se pudéssemos verdadeiramente ver que a forma que vivemos é sem sentido, por causa da premissa na qual nossas vidas são baseadas, iríamos mudar as premissas e a percepção de nossas vidas iria mudar de acordo. Esse é o ponto de Jesus nessa lição. Em outras palavras, Jesus está nos pedindo para questionarmos um sistema de pensamento que diz que Deus não pode ser confiável. Bem dentro de nossos corações, sabemos que acreditamos nisso. Sempre que algo infeliz acontece a nós ou aos nossos seres amados, o ego usa isso como prova de que Deus mentiu. Seu verbo mente, o ego afirma, porque ele disse que já fomos um com o seu amor e, portanto, somos felizes. Portanto, se não estamos felizes, obviamente fomos enganados. O problema é que nós não estamos conscientes dessa motivação subjacente de provar que Deus está errado, o que fazemos por sermos miseráveis, nos sentirmos injustamente tratados e traídos, ou doentes ou deprimidos. O problema é que nós não estamos conscientes dessa motivação subjacente de provar que Deus está errado. O que fazemos por sermos miseráveis, nos sentirmos injustamente tratados e traídos, ou doentes ou deprimidos. Lembre-se, abre aspas, a doença é uma defesa contra a verdade, fecha aspas, como aprendemos na lição 136. Assim também são a desconfiança e a infelicidade. Na verdade, tudo aqui é uma defesa contra a verdade. É por isso que nós viemos. Sem reconhecermos essa necessidade subjacente de provar que Deus está errado e assim protegermos nossa existência como indivíduos únicos, especiais, nunca seríamos capazes de questioná-la, sem falar em modificá-la. Portanto, o impulso dos ensinamentos de Jesus é que estejamos dispostos a olhar com ele para o sistema de pensamento do ego e questionarmos sua validade. Lembre-se dessa declaração extremamente citada no texto. Citação: aprender nesse curso requer disponibilidade,
para questionar todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco o teu aprendizado. Texto, capítulo 24. Comentário. Assim, começamos a pensar: talvez eu possa confiar em Deus afinal. Talvez eu possa confiar em Jesus e em seu curso. Talvez seja eu que esteja errado e ele certo. E Jesus pergunta. Citação. Nessas circunstâncias, não seria mais desejável ter estado errado, mesmo a parte do fato de que estavas errado? Texto capítulo 13. Citação. Libera o futuro, pois o passado se foi e o que é presente, livre do seu legado de pesar e miséria, de dor e de perda, vem a ser um instante em que o tempo escapa da sujeição às ilusões, onde ele segue o seu curso impiedoso e inevitável. Comentário. Essa é a natureza do tempo, mantendo-nos presos ao sistema de pensamento do ego, impiedoso e inevitável, pois todos nascem apenas para morrer. Liberar o futuro é retirar todas as projeções do nosso passado pecaminoso, que por si só nos aprisiona em um sistema de pensamento de pesar, dor e morte. Citação. O julgamento e a condenação ficaram para trás, e a não ser que os tragas contigo, verás que estás livre deles. Olha com amor para o presente, pois ele guarda as únicas coisas que são verdadeiras para sempre. O presente é antes do tempo, se e será quando o tempo não mais for. Nele estão todas as coisas que são eternas, e elas são uma só. A sua continuidade é sem tempo, e a sua comunicação não se quebra, pois não estão separadas pelo passado. Só o passado pode separar, e ele não está em lugar nenhum. Texto capítulo 13. Então, cada instante que era antes escravo do tempo, transforma-se num instante santo, em que a luz, até agora oculta no Filho de Deus, é libertada para abençoar o mundo. Agora ele é livre e toda a sua glória brilha sobre o mundo libertado junto com ele, para compartilhar a sua santidade. Comentário. A luz está presente em nossas mentes certas, e ao nos voltarmos para a ajuda de Jesus, afirmamos que queremos ser ensinados que a luz é verdade e a escuridão do nosso sistema de pensamento é falsa. Citação. Se puderes ver a lição de hoje como a libertação que realmente é, não hesitarás em esforçar-te ao máximo, de forma constante, para fazer com que ela seja parte de ti. Comentário. Você precisa trabalhar nisso, o que significa unir-se a Jesus no instante santo, no qual você entende as dinâmicas do ego. Você vai trabalhar diligentemente na extensão em que entender que estará alegremente em paz quando liberar a culpa e o medo da punição, assim como sua crença de que você merece sofrer e ser injustamente tratado. Citação. À medida em que se torna um pensamento que domina a tua mente, um hábito no teu repertório de soluções de problemas, um meio para reagir rapidamente à tentação, estendes o teu aprendizado ao mundo. E à medida em que aprenderes a ver a salvação em todas as coisas, o mundo também perceberá que está salvo. Comentário. Jesus nos incita a criar um hábito de corrigirmos velhos hábitos, de corrermos para julgar e criticar os outros. Portanto, nós desenvolvemos o novo hábito de olharmos através dos pecados aparentes para o pedido subjacente de ajuda, e é preciso muita disciplina e trabalho duro para examinar honestamente nossas projeções. Citação.
À medida em que te preparas para fazer uma escolha que terminará em resultados diferentes, há em primeiro lugar uma coisa que tem que ser superaprendida. Ela tem que vir a ser uma resposta habitual tão típica para tudo o que fizeres, que venha a ser a tua primeira resposta a todas as tentações e a todas as situações que ocorram. Aprende isso e aprende bem, pois é aqui que o atraso da felicidade é diminuído por uma quantidade de tempo que nem sempre podes compreender. Nunca odeias o teu irmão pelos teus pecados, mas só pelos teus. Qualquer que seja a forma que os seus pecados pareçam tomar, ela só obscurece o fato de que acreditas que são teus e, portanto, merecem um ataque justo. Texto capítulo 31. Comentário. Jesus não está dizendo que não vamos ser tentados, mas que, quando vier a tentação de julgarmos a nós mesmos ou aos outros, precisamos pedir ajuda a Ele. Nossos pensamentos não têm que ser puros, mas não deveríamos racionalizá-los, justificá-los ou espiritualizá-los. A disponibilidade de olhar para eles com Jesus é tudo o que o Espírito Santo nos pede. Citação. Que preocupação pode ter aquele que entrega o seu futuro às amorosas mãos de Deus? O que pode ele sofrer? O que pode causar-lhe dor ou trazer-lhe a experiência da perda? O que pode temer? E o que pode olhar sem amor? Comentário. Essa é nossa experiência no instante santo, quando o sistema de pensamento do ego é desfeito. Tanto o medo de Deus quanto a culpa, que é a sua causa, se vão. Tudo o que permanecer é o amor que o medo e a culpa tentaram ocultar. Citação. Pois aquele que escapou de todo o medo da dor futura encontrou o seu caminho para a paz no presente e uma certeza de ajuda que o mundo jamais pode ameaçar. Comentário. Jesus não está dizendo que o mundo vai se tornar um lugar maravilhoso, mas que você vai vê-lo na perspectiva apropriada, percebendo que ele não tem poder sobre você e, portanto, não pode ser uma ameaça. Mais uma vez, o mundo não muda, nossas mentes mudam. E dessa mudança vem o instante santo, no qual encontramos a paz que nos leva da dúvida para a certeza, como, entre aspas, o pequeno poema de Ellen, O Instante Santo, tão lindamente expressa. Citação. Cada instante celebra outro nascimento, mais perfeito do que o último, conforme o tempo passa, para encontrar a eternidade. No entanto, um instante pode vir entre cada instante e o próximo para fazer um intervalo de um tempo mais curto por um salto imensurável à frente. Quão próxima a meta parece, afinal? Como é certo o guia da jornada, como são verdadeiras suas palavras, como é puro o Filho de Deus a quem ele fala. E veja com que rapidez a dúvida se perdeu na certeza. As Dádivas de Deus, página 6. Citação. Ele tem certeza de que a sua percepção pode errar, mas que a correção nunca lhe faltará. É livre para escolher de novo quando tiver sido enganado, para mudar a sua mente quando tiver cometido erros. Comentário. Essas declarações são significativas porque Jesus reconhece que vamos cometer equívocos. Abre aspas. Vocês vão se esquecer sobre mim e esse curso e vão voltar ao ego
e se deleitar no conforto do seu sistema de pensamento de ódio. Fecha aspas. No entanto, nós agora temos à nossa disposição os meios de olhar para isso de forma diferente, como vimos na lição 193. Abre aspas. Eu perdoarei e isso desaparecerá. Fecha aspas. Mais uma vez, nós não nos sentimos pressionados ou culpados se existirem pensamentos e tentações do ego, mas precisamos aprender que o ego não vai nos tornar felizes e que, em qualquer momento em que escolhermos perdoar, seremos libertados da prisão dolorosa das nossas percepções equivocadas. Essa é sempre a escolha fundamental: liberdade com Deus ou escravidão com o ego. Citação: Tens que escolher entre a liberdade total e o cativeiro total, pois não existem alternativas além dessas. Tentaste fazer muitas transigências na tentativa de evitar reconhecer a única decisão que tens que tomar. E, no entanto, é o reconhecimento da decisão, exatamente como ela é, que faz com que a decisão seja tão fácil. Texto capítulo 15. Entrega, então, o teu futuro nas mãos de Deus, pois assim estás pedindo que a sua memória volte novamente, substituindo todos os teus pensamentos de pecado e de mal pela verdade do amor. Comentário: Não podemos fazer com que o amor substitua nossos pensamentos de mal e pecado, até primeiro estarmos conscientes deles. Como já vimos, o propósito do Espírito Santo para o mundo é o de ser uma sala de aula na qual aprendemos que o mal e o pecado que vemos do lado de fora, quer seja em nosso corpo ou nos das outras pessoas, vem de uma decisão que tomamos em nossas mentes. Agora que estamos cientes da escolha equivocada, podemos escolher outra vez e substituir o mal e o pecado com amor, invocando a memória de Deus, o Espírito Santo, para ser nosso professor e guia. Outro dos pequenos poemas de Ellen, A Vontade de Deus, nos ajuda a expressar nossa recém-adquirida certeza da segurança que vem de repousar na vontade de Deus, suas mãos amorosas. Citação: Existe um silêncio e uma certeza à parte do tempo, uma paz e quietude rodeadas por milhares de asas de anjos e mantidas inviolados pelas próprias mãos de Deus. Elas são para todos, no entanto, muito poucos as encontraram. Elas vão esperar por todos os que buscam, e todos eles finalmente encontrarão esse refúgio secreto, oculto do mundo, e, no entanto, em visão aberta. Sua clareza é resplandecente, no entanto, não é vista com frequência. Seu chamado é constante, no entanto, raramente é ouvido. O ataque precisa ignorá-lo, no entanto, o amor lhe dá uma resposta instantânea. Aqui, a vontade de Deus é reconhecida e acalentada em quietude. E é aqui que, finalmente, o Filho de Deus vai entender que a sua vontade e a de Deus são uma. As Dádivas de Deus, página 7. Pensas tu que o mundo poderia deixar de ganhar com isso e que todas as criaturas vivas deixariam de responder com uma percepção curada? Aquele que se entrega a Deus também põe o mundo nas mãos que ele próprio procurou para achar consolo e segurança. Ele deixa de lado as ilusões doentes do mundo juntamente com as suas e oferece paz a ambos. Comentário: Isso nos devolve ao tema da nossa unicidade inerente como o Filho de Deus. Além disso, o mundo que tínhamos percebido como separado é um conosco também.
Portanto, quando somos curados, não somos curados sozinhos, e ninguém pode ser excluído se a cura for verdadeira. Citação: acreditar que pode existir uma exceção é confundir o que é o mesmo com o que é diferente. Uma única ilusão, apreciada e defendida contra a verdade, faz com que toda a verdade seja sem significado e todas as ilusões reais. E a fé na inocência é fé no pecado, se a crença excluir uma única coisa viva e a mantiver à parte do perdão. Texto capítulo 22. Agora estamos realmente salvos, pois nas mãos de Deus nós descansamos imperturbados, certos de que só o bem pode vir a nós. Se esquecermos, seremos gentilmente tranquilizados. Se aceitarmos um pensamento que não perdoa, ele será rapidamente substituído pelo reflexo do amor. E se nos sentirmos tentados a atacar, apelaremos para aquele que protege o nosso descanso, para que faça por nós a escolha que deixa para trás a tentação. Comentário: Jesus nos diz mais uma vez que vamos esquecer, aceitar pensamentos que não perdoam e nos sentirmos tentados a atacar. No entanto, agora nós sabemos que existe um professor dentro de nossas mentes que vai nos libertar das nossas prisões de culpa. Para sermos liberados, tudo o que é necessário é a vigilância e a disciplina que diz: meu sistema de pensamento não me faz feliz. Nós então precisamos ver com que rapidez caímos de volta nos braços do ego, conforme julgamento, especialismo e doença parecem nos abraçar. No entanto, eles não surgem de forma espontânea. Nós os escolhemos inconscientemente, como guardiões da nossa individualidade, significando que ainda pensamos que estamos certos e Jesus errado, e precisamos nos defender dessa decisão. No entanto, quando voltamos à sanidade e a Ele, baixamos nossas espadas de julgamento e dizemos. Citação: o mundo não é mais nosso inimigo, pois escolhemos ser o seu amigo. Comentário: quando a nossa identidade consiste de pecado, culpa e medo, o mundo realmente é nosso inimigo, porque nosso pecado foi projetado nele. Quando Jesus é nosso amigo, no entanto, o mundo se torna nosso amigo, porque ele nos ensina suas lições amigáveis de perdão, a visão que vê a face de Cristo em todos. O poema O Espelho do Perdão, de Ellen, provê uma adorável conclusão a essa importante lição, expressando a visão que nos permite ver o universo como um espelho, refletindo de volta para nós o propósito amigável de Jesus de nos despertar para a santidade do Filho de Deus. Citação: eu não posso falhar em coisa alguma. Eu sou apoiado pelos anjos, conduzido pelo próprio Deus. O Cristo estabelece minha própria identidade como a sua. O amor de todo o universo de Deus pertence a mim. Que lugar tem pesar em meu universo, quando ele é apenas um espelho do seu amor? E é isso que vou manter para ele, para receber o sonho da santidade que ele dá, e então descobrir que ele não é um sonho. As Dádivas de Deus, página 30.